Bom, boa tarde a todos. Hoje a gente vai ter uma divulgação, né? Não vai ser mais uma coletiva, por conta de restrições legais, né? A gente tem que, acho que é bom registrar isso, só a divulgação dos números. A gente ia fazer essa divulgação na sexta-feira, teve o evento da Copa do Mundo, infelizmente com um mau resultado. Mas acho que a gente pode passar... Eu vou passar a palavra para a Clarissa diretamente. Acho que os números mostram o grande impacto que a greve dos caminhoneiros teve, né, sobre os preços. Eu acho que isso é um ponto a ser registrado, né? E o efeito do reajuste de algumas tarifas públicas, né? Eu acho que foi uma tempestade perfeita aí que juntou dois aumentos no mesmo momento, que gerou um índice de inflação muito acima do que a gente estava observando desde o início do ano, né? Eu acho que esse é o principal resultado que a gente vai ver desse IPCA nesse mês, né? Então, eu acho que eu vou passar a palavra direto para a Clarissa, e aí depois a gente passa a palavra para os colegas da SEASA, ok? Beleza, então, Clarissa. Vai ter que ser de cabeça. Boa tarde. Então, a ideia aqui é apresentar o IPCA, a análise, né, que aconteceu com o IPCA de junho de 2018. A gente vai começar falando de um comparativo Brasil, Brasília, regiões, decompor por grupos, analisar um pouco a trajetória, o núcleo e o índice de difusão e falar um pouco do INPC, né? Finalizando aqui com alguns balanços de riscos que tem para os próximos meses, que é o esperado, né? Então, vamos lá. Brasília teve uma inflação de 1,2% somente no mês de junho. Tá? Esse gráfico aqui mostra a variação mensal e o acumulado no ano, ou seja, no primeiro semestre. No primeiro semestre, então, Brasília fechou com 1,81. Se a gente pensar no primeiro trimestre, a gente estava com 0,6 em 3 meses do acumulado. Quer dizer, e do mês passado também era bem ali por volta de 1%. A gente teve um aumento bem grande da inflação nesse mês de junho, para fechar esse semestre com 1,81. E o Brasil, a comparação está aqui, foi de 1,26 e o acumulado no ano foi de 2,6. Como a gente pode ver, em relação ao acumulado no ano, a gente está numa situação até abaixo das demais regiões. Tá? E pegando na comparação mensal, se eu não me engano, a gente está no 9º lugar entre as regiões pesquisadas. Então, como dá para ver aqui, a gente teve, apesar de ser uma inflação elevada, foi abaixo da registrada no Brasil. Esse resultado aqui ele vem por conta de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, principalmente, devido à participação deles no cálculo, né, porque é uma média ponderada. Tem Goiânia, 1,25 aqui, ó. Tá? São 16. A partir de maio, o IBGE mudou o cálculo. E antes eram 13 regiões, agora são 16 regiões. Então, esse é o resultado mensal. Vamos ver o que aconteceu aí no mês de junho para gerar esse aumento tão elevado. A gente consegue ver que isso daqui é um gráfico de comparação da variação mensal, Brasil e Brasília, e a gente consegue perceber que tanto o índice geral, como o índice de habitação, como o índice de alimentação, está bem parecido Brasil e Brasília, né? A variação. Transportes, que a gente tem um comportamento um pouco diferente, Brasil e Brasília, e artigos de residência, e esses demais itens aqui que têm menor peso na cesta. Tá? Começando por habitação, o que realmente pegou aqui, tanto no Brasil como Brasília, foi energia elétrica, a mudança de bandeira tarifária,
que a gente está em bandeira vermelha 2, quer dizer, já saiu de amarela para 2 já, né, para o segundo patamar da bandeira vermelha. E isso acabou impactando tanto em todas as regiões do Brasil, não só Brasília. E em Brasília, especificamente, teve um aumento da SEB no final do mês, se não me engano, foi ali pelo dia 20 de junho, 20 e poucos, que foi autorizado um aumento extraordinário de 8%, por aí, 8,8% da tarifa de energia elétrica aqui para a região de Brasília. Então, isso vai impactar tanto junho como tende a impactar julho também. Na questão de alimentação, o que teve de aumento aqui foi a alimentação no domicílio. Isso que é impactado pela greve dos caminhoneiros, claramente impactado, porém a gente já estava com uma tendência, tá, de aumento, até porque a expectativa era que aumentasse os preços por conta da super safra do ano passado. Então, a gente teve uma super safra que fez os preços baixarem, a tendência era que ela voltasse a uma normal, um preço normal, voltasse a crescer um pouco. Porém, foi bem acima do comportamento da série de alimentação e bebida no mês de junho. Se eu não me engano, foi o maior aumento de alimentação em domicílio da série histórica para Brasília. E aí a gente tem aqui a questão de transporte, né? Que no Brasil foi 1,58 no mês e em Brasília foi 1,20. Essa diferença aqui, ela está relacionada à passagem aérea, que aqui em Brasília teve uma queda. E como tem um peso muito grande na cesta do Resistente de Brasília, ele acaba mantendo ou segurando essa inflação de transporte que foi puxada muito pelos combustíveis. E em outras regiões também teve aumento de tarifa de transporte urbano. Artigos de residência, que teve um aumento de 0,2%, tem uma participação bem pequena na cesta de consumo do Resistente de Brasília, então acaba que não tem tanta participação relevante assim. Isso a gente consegue ver no próximo, que são as maiores e as menores contribuições, que a gente pega a variação no mês e o peso que esses itens têm dentro da cesta, e a gente consegue avaliar qual é a contribuição percentual dentro da inflação no mês. E o que a gente vê é que somente energia elétrica e gasolina foram responsáveis por 0,53 pontos percentuais do 1,2 ponto percentual que teve de aumento, né? Ou seja, a gente tem a tarifa, a energia elétrica que ela não tem a ver com a greve dos caminhoneiros, a gente tem a gasolina, e aí entra o leite longa-vida, que teve sim uma contribuição importante e um aumento bem elevado. A refeição fora de casa, que tem tido aumentos constantes ao longo do ano. E o gás de botijão, que também tem tido um aumento, parece até compensador, assim, né? Petrobras deu uma acalmada em relação à gasolina e está brincando de aumentar o preço do gás de botijão, que a gente tem visto aí reportagens, né, falando disso quase 2 vezes por mês. Em relação à queda, as principais quedas foi preço de automóvel novo, lanche e passagem aérea. Tanto automóvel novo como passagem aérea são itens que influenciam e impactam a inflação de transporte, razão pela qual a gente consegue ver aquela diferença ali em relação ao Brasil. Esse aqui é o índice de difusão, ele é uma média móvel de 3 meses, e o que a gente percebe é que, em junho, a gente tem um aumento do índice de difusão, isso daqui é a linha de 50%, ou seja, mais de 50% dos itens tiveram aumento, dos itens totais do IPCA tiveram aumento, ali por volta de junho, mas a gente já estava com uma tendência de alta desde o início do ano. Tá?
E o Brasil a mesma coisa. O Brasil é o azul, tá? A gente é o vermelho. O Brasil, a gente estava com uma tendencinha de alta ali desde ali por setembro, agosto do ano passado, tá? Com um movimento de espalhar, de difusão, né? A inflação está sendo difundida entre todos os itens, né? Principalmente quando eles começam a ser aí a partir acima de 50%. Não consegui achar o português correto para o espalhamento. Esse aqui está sem cabeçalho, mas é a inflação em 12 meses, acumulada, Brasil e Brasília. E o que a gente percebe é o salto que dá entre maio e junho. Notem que, quando a gente olha tanto o Brasil como Brasília, em maio, a gente está com uma inflação de 12 meses abaixo do limite inferior da meta. E em um mês, a gente chega ali em 4,39 Brasil, Brasília 4,36, basicamente alcançando a meta, né? Esse salto aqui, ele é um resultado daquilo que eu acabei de falar, aumento tanto da energia elétrica como consequências da greve dos caminhoneiros. Dentro da variação em 12 meses, que a gente acaba tendo uma variação, impactos diferentes, né? A gente vê que é transportes o que tem puxado essa inflação para mais próximo da meta, né? Para 4,5, tanto no Brasil como em Brasília. Em Brasília, a variação de vestuário tem também aumentado. Saúde e cuidados pessoais. Saúde e cuidados pessoais é sempre bom lembrar que tem a questão do plano de saúde, que eles pegam o percentual do ano e eles dividem a variação pela variação no mês, por 12 meses, quer dizer, então a gente acaba tendo todo mês, a gente acaba tendo um pouquinho de variação em plano de saúde, e como a variação do plano de saúde é elevada, ela acaba impactando bastante aqui nesse grupo de saúde e cuidados pessoais. Habitação também tem tido bastante aumento. No Brasil, o aumento de 7,52, a gente está falando basicamente de energia elétrica. Aluguel, que é um item importante na parte de habitação, ela tem se comportado relativamente estável, tanto esse ano como no ano passado. Então, esse aumento de 7,52 em habitação e aqui de 4,6 para Brasília, isso é energia elétrica. Teve algumas regiões em que o IPCA é pesquisado que teve aumento de mais de 10% na tarifa de energia elétrica, tá? Nos últimos 12 meses. Educação tem um aumento de 4,26, Brasília 5,11. Eu ia falar o primeiro semestre acaba sempre tendo um aumento maior, mas a gente está falando de 12 meses. Isso aqui é o aumento natural do ensino, tá? Basicamente, é ensino médio, ensino fundamental, ensino infantil. Tem tido, aqui em Brasília, foi em torno de 7%. E no ano passado, nesse ano, foi em torno de 7% também. E é o que acaba puxando esse valor aqui, tá? Se a gente pega ensino de pós-graduação, por exemplo, a gente já tem queda, e isso reflete bastante demanda, né? E aí, alimentação e bebida, que eu acho que é um item, ele é um item de grande peso, tanto para o Brasil como para Brasília, e a gente tem visto aqui um aumento muito maior em Brasília do que no Brasil. Isso aqui é resultado da alimentação fora do domicílio, que em Brasília ela tem um peso maior e ela não teve a mesma queda que no resto do país, por fatores locais, possivelmente relacionados a racionamento e tudo, como foi bastante amplamente discutido ano passado em relação a essa alimentação fora do domicílio. Próximo, núcleo. Isso daqui é um gráfico que mostra a variação acumulada da inflação do IPCA em Brasília, que é esse aqui vermelhinho, tá?
Esse aqui, azulzinho, é uma medida de núcleo que a gente pega e retira os itens de maior oscilação, que tiveram pico, para ver como que é o comportamento da inflação, à exceção desses itens. E o verdinho é uma forma de calcular o núcleo em que a gente pega esses itens de maior oscilação e a gente muda a ponderação dele para ver qual é o comportamento se eles tivessem em tese, se eles se comportassem mais próximo do que a média, né? A gente estava conversando, eu e o João Renato, hoje sobre esse índice, sobre essa medida de núcleo, que aparece, que mostra que, ao invés de suavizar, que é o que a gente espera, ele está, na verdade, amplificando, de alguma forma, essas variações. Isso daqui possivelmente tem a ver com a mudança tanto da política de tarifa de energia elétrica, que foi só a partir de 2015 que entrou as bandeiras tarifárias. Até então, você tinha aumentos anuais somente, né? E como você utiliza a série histórica para avaliar essas variações, isso pode estar fazendo com que a ponderação, ao invés de suavizar, ela aumente, amplifique esse papel da energia elétrica. E a mesma coisa com combustível, né? Que a gente, até início de 2015, a gente tinha o combustível sempre com o mesmo valor, né? Mudando uma vez por ano, ali lá. E aí, ano passado, ainda teve a mudança de política da Petrobras, que foi de modificar praticamente diariamente, né? E aí é o que pode estar acontecendo. Então, vamos dar uma ignorada nesse aqui e vamos no azulzinho, que ele mostra, o que eu acho que o que é importante aqui é a gente mostrar que o núcleo ele está aumentando, tá? Ele está com uma tendencinha aqui de alta. Não só na inflação normal, mas no núcleo, retirando esses itens de maior pico, de maior oscilação, né? Aqui é aquela separação que a gente faz pelo Banco Central, em que a gente utiliza a gente repondera, na verdade, pega os itens e separa eles pelos preços monitorados, os não comercializáveis e os comercializáveis. Os não comercializáveis são aqueles itens que são produzidos ou consumidos em Brasília. Monitorados são os preços que têm algum tipo de regulação do governo ou tem algum tipo de monitoramento do governo. E os comercializáveis são os preços livres que podem ser vendidos e comercializados, transacionados, tanto em nível entre outros estados ou país, etc. O que a gente vê é que os comercializáveis eles se comportam mais ou menos se comportam baixo, tem um comportamento de baixa variação, porém tem aumentado um pouquinho, né, com uma tendencinha. A gente estava em patamar negativo ali por janeiro e fevereiro, mas já começa a subir. Os não comercializáveis têm um movimento agosto, setembro, outubro alto e começa já a ter um movimento de redução. E aí os monitorados, o que a gente percebe é que de janeiro até junho os preços dos monitorados têm puxado a inflação para cima, tá? E é isso aqui. Esse dado aqui, ele está com a análise mensal dele. Tem que mudar isso. Uma outra forma da gente ver isso é um trabalho que o Renato tem feito também de mudar, não só utilizar monitorados e comercializáveis, mas também tentar separar por grupos importantes, como alimentação no domicílio. Tá? Isso daqui é a variação acumulada em 12 meses para Brasília. A gente vê que tem tido um aumento, né? E que realmente em junho teve um aumento bem importante. Os monitorados é o que de fato gerou a nossa variação elevada. E aqui, lembrando, monitorados a gente inclui tanto energia elétrica como gasolina e etanol e gás de cozinha. Serviços já mostra um comportamento um pouco mais estável,
né? E os produtos industriais praticamente sem variações relevantes aí ao longo de 12 meses nos últimos, de junho do ano passado para esse. Tô quase, gente, calma. Esse daqui é o gráfico que eu queria mostrar para vocês, só o nível que a gente chegou de gasolina, acumulado em 12 meses. Tá? Brasil está em 31% e Brasília está em 36%. Né? Então, não tá bonito esse comportamento. E NPC, lembrando que NPC é famílias até 5 salários mínimos, ou seja, tem uma cesta um pouco diferente. O resultado de Brasília foi de 1,43 no mês, a mesma coisa aqui para o Brasil. Novamente, no acumulado do ano, nós não estamos tão ruins. Se a gente lembrar que ano passado a gente terminou o ano com a inflação sendo a maior inflação do país, junto com Goiânia. Agora a gente parece que está dando uma acalmada nesse comportamento de tendência de alta. Grupos, novamente, que tiveram influência nesse resultado elevado de 1,43, é a habitação, que aí entra aqui novamente energia elétrica e gás de botijão, e alimentação e bebidas, que entra aqui a alimentação do domicílio. E aí a gente tem transporte, que entra também a gasolina, e passagem aérea no INPC não tem tanto peso como no IPCA. Então, aquela queda que teve na passagem aérea e segurou um pouco, tende a não ter o mesmo papel aqui no grupo de transporte. Então, maiores contribuições, como falado, para o INPC, energia elétrica, o leite longa-vida, o gás, a gasolina e a refeição fora de casa. As maiores quedas, ovo de galinha, refrigerante. Refrigerante é item industrializado, blusa, vestuário, tomate, que deve ser safra, imagino, né, na época do ano, e a alimentação e o lanche, que é a alimentação fora de casa. Note que a energia elétrica ele teve uma contribuição de 0,37. Isso é bem pesado para essa população de menor renda. Em 12 meses, o comportamento está esse: 3,53 Brasil, 3,29 Brasília. Novamente, transportes tem um papel importante. Tá? Ano passado, o transporte estava com um valor bastante elevado no INPC por conta de transporte público, que teve o aumento das tarifas de ônibus em fevereiro. Mas agora a gente já está falando de junho, então já não tem mais o aumento de fevereiro do ano passado, né? Então, está um pouco mais comportado. E isso não acontece para o resto do país, porque em algumas regiões você teve aumento de tarifa de transporte urbano. Vestuário está elevado também, porém tem uma participação menor dentro da cesta, né? E aí entra a habitação. Aqui, novamente, a energia elétrica é um ponto bem importante. Como eu falei, tem algumas regiões que teve, já esse ano, a variação da energia elétrica foi mais de 10%, 15%, 16%, se não me engano. Não vou saber de cabeça qual é a região, depois tem que dar uma olhada. Mas é o que está fazendo essa diferença tão grande aqui de Brasil e Brasília. E aí a gente entra em alimentação e bebidas, que, de novo, a gente está com um peso muito maior do que o país. Tá? Novamente, tanto a alimentação fora do domicílio, que tem tido movimento de alta constante, como a alimentação no domicílio, que em Brasília caiu, porém não caiu tanto quanto caiu no resto do país, e agora está com uma tendência de alta. E esse aqui é a variação acumulada em 12 meses, Brasil e Brasília, que a gente vê exatamente o movimento entre maio e junho que ocorreu com o IPCA, né? Esse salto que dá de patamar aí somente em um mês. Considerações gerais.
O crescimento foi forte, de 1,2%. Transporte, teve o aumento da gasolina, que foi o maior desde novembro de 2017. Habitação, mudança de bandeira tarifária, que acabou impactando o Brasil inteiro. E, em Brasília, teve um aumento de 8,8% da SEB, mas para o final do mês, tende a impactar esse mês também. E alimentação e bebidas, teve a greve dos caminhoneiros, teve um forte impacto, 3,13% alimentação no domicílio, conforme colocado aqui, segundo maior valor da série histórica. Tirando esse, a gente teve esse aumento em novembro de 2015. E, para finalizar, desculpa, balanço de riscos. Tendência é a gasolina, tem um risco, a gente tem visto aí, né, para quem consome gasolina, sabe que a tendência é ter um aumento agora em julho também. Não só pelo que a gente já viu na bomba, mas também porque continua tendo uma tendência de alta do petróleo no mercado internacional. Não foi ainda, na verdade, não foi compactuado nada em relação à política de preços da Petrobras. Energia elétrica, a gente tende a permanecer na bandeira vermelha, patamar 2, em julho, até mais ou menos terminar, voltar à época de seca, de chuva. A bandeira tarifária tende a ficar em patamar vermelho, né? Não só isso, por conta do reajuste que teve, provavelmente vai impactar agora. E aí, acho que é importante também falar do avanço do dólar, tá? Que a gente tem tido uma desvalorização da moeda nacional, seja por questões externas, seja por questões internas e efeito de greve dos caminhoneiros. Isso tende a impactar também a inflação em julho, possivelmente por um tempo ainda. Tá? É isso, gente. Obrigada. Boa tarde a todos. Nossa, foi ela. Não foi eu. Ela me entregou e desmontou o negócio. O adesivo caiu. Eu vou trocar a apresentação e tentar remendar aqui o passador. Só um instante. Clarissa, por favor. Muito obrigado. Então, gente, vamos aqui conversar um pouco o que aconteceu lá no nosso entreposto, né? O que aconteceu foi isso, típico movimento de segundo trimestre. Estamos aqui, vamos fazer no escuro, tá? Pode deixar se quiser. Agora, dificuldades técnicas, mas voltamos aqui. Segundo trimestre no nosso entreposto é típico período de retração, né? Por alguns motivos que a gente aborda aí. Principalmente o clima, né, que favorece culturas e afeta também um pouco da demanda, e o período de férias, que esse sim afeta bastante da demanda. Então, houve aumento no setor de frutas aqui, na casa dos 5,2%, duas fortes quedas no setor de legumes de praticamente 14,9%, 15%, de verduras de 12,6%, e um outro aumento aqui no setor de ovos e grãos, que tem um peso muito pequeno, mas o aumento no setor foi até forte, aí de 8%, 8,4%. Gerando aqui o nosso mês de junho, ó, bem compatível com o mês de junho do ano passado. 2016 é que foi um ponto assim, de forte queda aí no mês de junho, né? Dando aqui uma ponderada, uma média aqui de 0,69 por trimestre, né, ainda de aumento, diferente aqui dos segundos trimestres dos períodos anteriores, né, e um resultado aqui para o primeiro semestre de 3,46%. Lembrando que o nosso mercado é atacadista, geralmente eu deixo isso para o final, mas lembrando que o nosso mercado é atacadista. Aqui no gráfico a gente percebe na linha vermelha que essa queda nesse período ela ocorre nos 3 anos, né, aí dispostos. Mudam as intensidades, né? O ano de 2016 realmente ele desceu bastante, mas aqui entre 16 e 17
as curvas até que daqui para frente, ó, de março, abril, maio, elas seguem o padrão normal do nosso entreposto, apesar da greve. Vai ter um produto aí, que eu já entrego logo, são os ovos que são mais afetados pela greve dos caminhoneiros. Mais afetados, né? Porque existem produtos também que poderiam cair mais, mas não caíram tanto, né? Por conta desses fatores. 91% do nosso peso da nossa cesta vai para frutas e legumes e os 9% restante, verduras, ovos. Em pontos percentuais, a gente vê que a queda que impactou bastante aqui foi a dos legumes, né? As nossas pobres verduras aqui, apesar de terem uma queda aí de 12,6, afetam muito pouco o nosso índice final. Então, esses dois grupos aqui, muito mais os legumes, é que disputaram queda de braço com o avanço das frutas e terminaram ganhando aí por um pouquinho só, 0,49, o que para o nosso entreposto é uma variação bem... Aliás, 0,49 para o nosso entreposto é estabilidade, né? Você vê que as variações percentuais, até em pontos percentuais, elas são bem fortes. Aqui no setor de frutas, né, você pode ver que os destaques foram dominantes aqui o lado do aumento, né? Chefiado pelo mamão formosa em 30,4%, melão em 23%, produto aqui que também sofre influência do dólar, porque produto de exportação, né? Quando o dólar fica mais alto, ele impacta de duas formas. Que os insumos ficam mais caros, né? O maquinário, fertilizante, tudo isso sofre influência do dólar, e também começa o mercado externo a influenciar muito a concorrência, né, por esses produtos. E a nossa goiaba aqui local também ainda em período de alta, né? Aqui quase como quem não quer nada, está o limão caindo 30%. A queda do grupo dos legumes aqui de praticamente 15% foi... A gente pode perceber aqui, ó, que existem produtos de grande influência, né? A batata caiu, né? O tomate também caindo aí na casa de 40%. Cenoura também tem lá sua importância aqui, caindo na casa dos 14,4%. Cebola, né? E aqui produtos menos pesados, o pepino e o alho oferecendo avanços aí de 37,6% e 28,6%. As verduras, todo mundo aqui basicamente do lado da queda, né? Produção extremamente favorecida no tempo. O pessoal dá pouca importância às folhosas no frio, né? E aí quem trabalha com isso aqui já se prepara o ano inteiro para esse período sofrer alguns tombos, né, e poder continuar a sua produção. Os ovos, sempre as duas variedades que a gente, né, acompanha de verdade, né, que são os ovos de galinha, né, geralmente as duas variedades elas andam para o mesmo lado. Se há queda, queda nas duas, se há aumento, aumento nas duas. No caso, o ovo branco aumentou muito mais, apesar do ovo vermelho ser um produto com valor agregado maior, né? O pessoal é mais disposto a pagar mais pelo ovo vermelho. Também há um limite a aumentos, né? Você não pode ter muita disparidade entre um e outro, o pessoal acaba migrando, né? Então, recapitulando aqui, o que aconteceu foi uma queda média aí dos grupos em 0,49%, as frutas avançando 5,23%, os legumes caindo 14,9% praticamente, as verduras também caindo em 12,6% e o setor de ovos avançando em 8,43%. Como eu havia falado, esses produtos aqui que chefiaram, né, as altas, eles se encontram em retração de produção devido ao clima, né? Principalmente, você pegar aqui goiaba, é um produto local, ele já acho que já uns 2 meses ele já iniciou essa apreciação, né? A gente trabalha com o pessoal que conversa bastante com o pessoal da goiaba, eles ficam felizes pra caramba nessa época, né? Mas também época de safra de goiaba, ninguém aguenta ver tanta goiaba lá e acaba compensando, né? E esses dois produtos que vêm de fora, mas também sofrem pela queda
de temperatura aí no país inteiro. No setor de legumes, o pepino, né, que é um produto também local, também sofre limitação pelo frio. O tomate, o pimentão e a cenoura, entendemos com as nossas pesquisas que o fator Copa foi um fator relevante para esses 3 produtos caírem mais intensamente, né? Eu não lembro direito a variação do tomate para o IPCA, acho que foi volta de 4%, né? Aqui a gente percebeu um pouco mais forte. Por outro lado, né, também em queda a cebola e a batata, o que é um fator mais preponderante é a chegada do inverno. A gente debate esse tipo de coisa, né, comportamento, consumo, etc., né? O pessoal geralmente não usa muito pimentão e cenoura para tirar gosto durante os jogos, né, mas a batata, né, e a cebola geralmente estão presentes nessa cesta de consumo. Então, muito provavelmente o pessoal que trabalha com esses produtos, né, cebola e batata, não vão sentir muito isso, mas o resto, coitado, o resto acaba tendo esse fator aí como queixa, né? A gente conversa com eles acabam ressaltando isso. No setor da verdura não há surpresa, né? A produção fortemente favorecida pelo clima e a demanda retraída também pelo mesmo motivo. Por isso, comam suas verduras sempre. Ovos é um setor que foi bastante influenciado aqui pela greve do caminhoneiro. Todo mundo viu reportagem de aves de granja, né, sendo sacrificadas, né, a própria produção de ovos sendo jogado fora. Também tem um produto que a gente não acompanha, mas que foi destaque de alta, tanto do IPCA como do INPC, que é o leite, também, que foi muito desperdiçado, né, uma infelicidade. Mas no setor de ovos é o que a gente consegue identificar como fator de mais influência, né, na movimentação. As tendências. Permanece o fator temperatura climático, né, baixa temperatura e queda de umidade, né, influência também que se dá sobre a demanda, aliada à entrada das férias e agora, daqui para frente, menos influenciado pela Copa do Mundo, né, devido aos recentes acontecimentos. Mas pegou aí boa parte, 1/3 aí do mês, o furor da Copa do Mundo, né. O mamão, o pepino e o maxixe, por conta desse contexto climático, seguem com tendência de alta. Beterraba e cenoura, que tem produção local, tem um viés de queda por ser propício ao cultivo desses 2 produtos aqui no Distrito Federal. O início da colheita do morango, né, também traz uma tendência de depreciação do produto, que começa já a chegar lá em algum volume maior. Não sei se vocês têm reparado, também nos supermercados o morango já começa a se apresentar mais frequente, né? E daqui a pouco o morango local, porque o morango nunca deixa de estar presente, mas o local começa a dominar por agora, né? E as folhosas também, as folhagens, continuam ainda, enquanto durar o inverno, essas temperaturas mais baixas, há preços também com tendência, talvez não de continuar caindo, que também há um limite, né, mas de não reverter essa tendência. No mais é isso, né? Hoje eu volto a lembrar vocês, como eu fiz no início da apresentação, nós estamos falando de 66 itens do mercado atacadista, né, e eu aguardo agora as possíveis discussões que possam ocorrer. Muito obrigado pela atenção, gente. Obrigado, Clarissa. Obrigado, João. Eu abro para perguntas, comentários, se houverem. Dúvidas? Bom. A análise, a apresentação está no...
Esses slides, sim. Aquela que vocês soltam todo mês. Vai estar hoje? Ah, a gente deve soltar. Essa apresentação vai. Então, tá bom. Ok. Mas essa era de se esperar, né? Porque você pegou, quando você mediu maio, você pegou 11 dias dos caminhões, né? Agora você não pegou tudo mais. Mas isso aí, como a Clarissa falou, isso vai repercutir mais tempo. Quer dizer, a repercussão em junho já foi muito elevada. E não teve praticamente o quê? Teve acho que não teve quase nada em termos de dias, né, em junho. A coisa vem repercutindo e vai continuar. Acho que não tem diferença aí do lado do IPCA. E como ele falou no caso da SEASA, você vai lutar agora com alguma repercussão dos custos em função de frete, mas o resto agora é sazonal mesmo, e torcer para ver se a gente dá outra safra, outras coisas boas esse ano aí. Ok. Bom, obrigado, então. Acho que posso encerrar aqui, agradecer a todo mundo. Não sei se vocês querem fazer algum comentário a mais. Não? Clarissa? Tanto em relação ao tomate e ao limão, porque eu percebi que na greve o limão sumiu do mercado durante a greve, né? E queria saber se essa queda do limão agora em junho, ela tem a ver com o fato de talvez ter fechado um mês de maio em alta por conta dele ter totalmente sumido do mercado. De eu nunca ter visto isso, não ir no mercado e não tem limão, não tem, ponto, né? Se tem alguma coisa a ver com isso e se talvez o tomate também, essa queda do tomate tenha alguma repercussão de ter tido a queda tão grande assim, que foi de 40%, né? Porque fechou o mês de maio talvez com uma alta ou com preço que não é normal para maio por conta dessa falta que teve. Então, o limão, ele é um produto, grande parte dele vem de fora do DF, também não tem uma grande produção aqui no entorno, né? Muito vem de São Paulo. Durante o movimento de paralisação dos caminhoneiros, então você não teve, vamos falar, esse limão vindo de São Paulo chegando ao Distrito Federal. Então você provoca uma elevação de preço. E como as pessoas, não só no caso do limão, mas várias outras culturas, tinham essa dificuldade de transporte, eles não colheram. Só que chega um ponto que você tem que fazer a colheita de qualquer jeito, em qualquer estado que ele venha a estar. Tanto é que alguns produtos que são um pouco mais sensíveis, né, vamos dizer assim, os mamões, manga, chegou muito produto de qualidade duvidosa. Não só aqui em Brasília, mas no Brasil afora, né? Tanto é com prazo, às vezes, de partilheira reduzida. A dona de casa comprou, às vezes ela ficava mais uns 3, 4, 5 dias em casa. Com certeza ela não conseguiu ficar com quase uma semana esses produtos dentro da sua geladeira. Isso acontece. Então, no caso do limão, isso aí é nítido. O tomate é de modo semelhante ao limão, que a região do Triângulo Mineiro é a região que mais abastece o Distrito Federal. Então, esse tomate do Triângulo também não veio para cá. Eu brinquei que foi uma limpa do tomate da região daqui de Brasília. O que tinha de tomate verde lá na Ceasa no dia da greve do caminhoneiro era brincadeira. Então, quem tinha qualquer tomate, tirou, botou na caixa e levou para a Ceasa. Então, o preço ele se elevou muito, né? E, automaticamente, quando você normaliza a entrada, ele tende a cair numa velocidade forte, nesse caso, né? Então, basicamente, foi essa história do limão e do glorioso tomate. Às vezes, o reflexo, a gente até comentou isso algumas outras vezes, no atacado ele não se reflete a mesma intensidade no varejo, aí tem várias explicações. Numa delas é a própria cesta de cada supermercado, né? Ele tem 10 mil itens, às vezes ele absorve um pouco esse preço a mais e dentro distribui. Então ele acaba que não sofre a mesma intensidade. E só pontuando um pouco mais o que o João falou, né? E lembrando que também a gente colocou na apresentação do mês passado, infelizmente o setor de alimentos nos próximos meses eu não colocaria ele como um setor que vai puxar a inflação para baixo, devido ao efeito da greve dos caminhoneiros, em especial em alguns setores, especialmente setor de granjas, de aves e suínos, mais até do que o pessoal da pecuária. Acho que o pessoal da pecuária vai subir muito o preço, já subiu por dois motivos, talvez o efeito Copa, aquele oba-oba para fazer o churrasco,
mas porque o Brasil, se eu não estou errado, é o maior exportador mundial de carne vermelha, né? Então, com o dólar elevado, e acaba que provoca um efeito aqui dentro. E é também um grande exportador de carne de frango, né? Ok, bom. Então, agradecer a todo mundo, agradecer a Clarissa, ao João, ao Fernando, e mês que vem a gente tem... Esperemos que tenhamos boas notícias, né? Vamos ver. Obrigado, então, a todos. Realizamos agradecer.